A carta ou epístola aos Colossenses foi escrita pelo apóstolo Paulo durante sua prisão domiciliar em Roma, no ano 61 depois de Cristo. O propósito desta carta é combater os desvios religiosos que estavam acontecendo dentro da igreja. Uma falsa filosofia gnóstica dizia que Cristo era apenas um anjo. Por isso, imediatamente Paulo fez questão de ressaltar a supremacia de Cristo logo no primeiro capítulo, verso 15, dizendo: o Filho, Jesus, é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação. Ele existia antes de todas as coisas e mantém todas as coisas em perfeita harmonia. E eu, pela misericórdia do Senhor, separei 10 lições sobre a carta de Paulo aos Colossenses. E se você deseja fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, conhecer o meu site ou conhecer o meu Instagram, os links de acesso estão aqui embaixo na descrição desse vídeo. Agora vamos mergulhar nessa palavra. Primeira lição sobre a carta de Paulo aos Colossenses. Se não tiver a marca do amor, não é igreja. Colossenses 1,4 diz: porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Irmãos, uma marca que a igreja Colossenses tinha, e Paulo fez questão de citar, é o vínculo do amor uns para com os outros. Quando Paulo escreveu esta carta, a igreja aos Colossenses tinha aproximadamente 6 anos de existência. E o amor é uma das marcas dessa igreja. Nós não podemos esquecer que o amor deve ser uma das nossas marcas. Ore todos os dias para que os sentimentos de Cristo inundem os nossos corações. Assim como o amor foi a maior motivação de Cristo ao nos salvar, precisamos seguir a estrada do amor a Deus e o amor ao próximo, que a nossa motivação para fazer, para agir, tudo no reino de Deus seja por amor. Pois essa é uma das características que nos define como igreja do Senhor Jesus. Segunda lição sobre a carta aos Colossenses: cuidado com as vãs sutilezas. Colossenses 2,8 diz: cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo os princípios de Jesus Cristo. Os ensinos gnósticos tentavam a todo custo entrar na igreja, e Paulo diz que essa tentativa de entrar era sutilmente, ou seja, delicadamente. E eu entendo que aquilo que nos traz grandes danos à nossa comunhão com Deus entram sutilmente quando você menos espera. Já aconteceu a tragédia. Aparentemente são inofensivas, mas enfermam a nossa alma. Cuidado com as amizades, cuidado com estilos de vidas e propostas sutis do maligno. Fique ligado com Deus, porque elas costumam vir disfarçadas de bênção. Terceira lição sobre a carta aos Colossenses: só dá para vencer se for segundo a eficácia do poder de Jesus Cristo. Colossenses 1,29 diz: e para isso também trabalho, combatendo segundo a eficácia de Deus, que opera em mim poderosamente. Esse texto deixa claro o segredo de uma vida cristã vitoriosa. Todo combate espiritual que Paulo enfrentou foi na eficácia do poder de Deus. Nada sobre a força de Paulo, tudo sobre a força de Deus. Paulo nutriu sua alma com a oração e a palavra, que são 2 ingredientes indispensáveis para quem quer seguir vencendo batalhas
invencíveis. Então, nutra sua comunhão com Deus, busque somente o que te edifica, porque só a eficácia do poder de Deus e não nossa nos faz vencer. Quarta lição sobre a carta aos Colossenses. A perfeição da igreja não está nas pessoas, está em Cristo. Irmãos, Colossenses 2,10 diz: e estais perfeitos nele, em Cristo, que é a cabeça de todo principado e potestade. Paulo disse, irmãos, que enquanto a igreja estiver em Cristo, ela é perfeita. Perceba que a perfeição não vem da igreja, mas de Cristo, ou seja, aos olhos de Deus, a igreja de Jesus Cristo é perfeitamente perfeita, porque ela é salva em Cristo. Quem entra na igreja procurando perfeição nos irmãos, além de não achar, não congrega em igreja nenhuma, porque a perfeição da igreja se chama Jesus Cristo. É claro, irmãos, que em todo tempo estamos buscando ser melhores cristãos a cada dia, exemplos a cada dia, mas a perfeição, quando o assunto é perfeição, a nossa perfeição é Cristo. Quinta lição sobre a carta de Paulo aos Colossenses: não seja levado pelos preceitos e doutrina dos homens. Em Colossenses 2, 22 e 23 diz: segundo os preceitos e doutrina dos homens, versículo 23, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria. A igreja, irmãos, estava sendo atacada pelos falsos ensinos gnósticos. E Paulo envia um alerta que serve para os nossos dias também. Os homens não estão autorizados a criar doutrina, e sim seguir a doutrina que já existe na palavra. Paulo não diz que os gnósticos estavam mudando os costumes, mas sim tocando em algo muito sério, que era a doutrina criada por Deus. Então, tome muito cuidado entre o que os homens pensam, entre o que a mídia está dizendo. Examine as Escrituras e fique com o que está escrito. Sexta lição sobre a carta de Paulo aos Colossenses: busque as coisas que são de cima. Colossenses 3,1 diz: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Paulo, irmãos, é bem claro em dizer nesse texto que somente aqueles que ressuscitaram com Cristo vão pensar nas coisas que são do alto, nas coisas que são de cima, nas coisas que são de Deus. O foco do cristão precisa ser as coisas que são de cima. Buscar as coisas que são de cima é buscar a santidade, é buscar a vontade de Deus, é estar perto do necessitado e ser uma pessoa com a vida espiritual alinhada pela palavra. Somos tentados, irmãos, a buscar somente as coisas da terra, porém jamais se esqueça que tudo que as coisas de baixo têm para nos oferecer são passageiras, mas somente as de Deus, somente as de cima são eternas. Sétima lição sobre a carta de Paulo aos Colossenses: tire essa roupa velha. Paulo, irmãos, em Colossenses 3, 8 e 9 diz: mas agora despojai-vos também de tudo. Tire a roupa da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintam uns para os outros, pois já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Resumidamente falando, o que Paulo está dizendo aqui é: antes, não, mas agora vocês devem se despir de todo mau comportamento. Paulo está listando, irmãos, os comportamentos que não devem ser encontrados em alguém que se chama
pelo nome do Senhor. No lugar da raiva, compaixão. No lugar da mentira, fale a verdade. Tire a roupa velha e se revista da armadura do Espírito Santo de Deus. 8ª lição sobre a carta de Paulo aos Colossenses. Não abandone o ambiente de culto. Colossenses 3,16 diz: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente e em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vossos corações. Paulo está fazendo menção da importância do culto coletivo, do culto verdadeiro a Deus. E ele deixa claro que a congregação é um lugar de edificação, de adoração, de alegria, de crescimento espiritual e ensinamento. E um lugar onde a admoestação. O que é admoestação? Advertência, aconselhamento quando a nossa conduta não está de acordo com a palavra. O importante congregar é o que diz lá em Provérbios: assim como o ferro afia o ferro, assim é o seu companheiro afiando o seu companheiro. São as pessoas que vê coisas que a gente não está vendo, que estão erradas na nossa conduta, e dentro da congregação nós somos confrontados a mudar. Por isso o escritor aos Hebreus diz: não deixem de congregar. 9ª lição sobre a carta aos Colossenses. Você faz para Deus ou você faz para os homens? Colossenses 3:23 e 24 diz: e tudo quanto vocês fizerem, faça de todo o coração, como se fosse para o Senhor e não para os homens. Aí o 24, Paulo diz assim: sabendo que recebereis do Senhor, não é do homem, o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, é que vocês estão servindo. Estão servindo a quem? A Cristo. Ou seja, faça tudo de coração e não por obrigação. E faça tudo para a glória de Deus e não para a glória própria e não para a glória dos homens. Nossas tarefas, irmãos, e esforços devem visar agradar a Deus e não os homens. Se você focar na expectativa dos outros, vai acabar se frustrando. Quem faz para Deus faz de todo o coração e não espera aplausos. E quem faz de todo o coração apresenta para Deus o seu melhor. 10ª lição sobre a carta de Paulo aos Colossenses. Como está o seu proceder com os que são de fora? Irmão, isso aqui é muito sério. Colossenses 4:5 diz: andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que sabeis como convém responder a cada pessoa. Paulo conta que a igreja, irmãos, seja a luz para as pessoas que ainda não são da fé, para as pessoas que ainda estão nas trevas. Eu acho lindo, irmão, essa parte em que Paulo está preocupado com os que são de fora. Poderia não estar nem preocupado, mas ele sabe que a missão da igreja é salgar a terra. Como a igreja do Senhor, irmãos, devemos nos preocupar sim com os que estão do lado de fora. Aí alguém pergunta assim: estão do lado de fora de quê? Fora do céu, fora do propósito da vontade de Deus. E esse fato tem que nos preocupar. Nós estamos salvos, mas devemos nos preocupar, orar, interceder por aqueles que ainda precisam alcançar a salvação em Cristo Jesus. Você acompanhou até o final? Escreve aí: eu acompanhei até o final. Compartilhe essa mensagem com 5 pessoas, abençoe 5 vidas e fica aqui o meu muito obrigado.